As Sagradas Escrituras cristãs, vocês sabem que é dividida em Antigo e Novo Testamento. Essa divisão entre Antigo e Novo é a divisão cristã. Obviamente, o Antigo Testamento também é usado pelos judeus, basicamente com os mesmos livros. Vamos chegar no ponto do número de livros, que existe uma questão a ser tratada. O Novo Testamento é todo o evento Jesus Cristo. O evento de Jesus Cristo é o divisor entre Antigo e Novo Testamento. Inclusive, a denominação Antigo e Novo é a denominação cristã. Os judeus não dizem Antigo Testamento, eles só têm o Antigo, mas atualmente eles chamam de Tanakh, que é a abreviação de Torá, profetas e escritos. Esse conjunto de livros, para nós católicos, 46 do Antigo Testamento, para os protestantes e para a maioria dos judeus são 39 livros, porque houve no começo do cristianismo uma discussão, e também no judaísmo, quais seriam os livros das Sagradas Escrituras, quais seriam os livros inspirados. A divisão da Bíblia atual também é obra da Igreja Católica. No século XVI foi terminada a divisão em capítulos e versículos. Capítulos foi um pouco antes, no século XIII. Foi obra de monges católicos, monges copistas. A Bíblia ela começou a ser escrita por volta do ano 1000. E a história que ela conta, apesar dela fazer o relato da criação, a história ela vai de 1200 até o ano 100 depois de Cristo. 1200 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. 1200 é aproximadamente o tempo de Moisés. Foi lá com Moisés, pouco depois dele, que se começou a escrever as Sagradas Escrituras. Com Moisés veio as tábuas da lei, a Torá, os 10 mandamentos, surgindo a necessidade de consignar por escrito os mandamentos, a religião do Deus único, a religião revelada. A criação, obviamente, não é um relato da época, ela foi escrita posteriormente. Vamos ver também, se vocês olharem no Gênesis, existem 2 relatos da criação, um no capítulo 1 e um no capítulo 2. Por que 2 relatos? São tradições diferentes. Uma tradição, numa época, escreveu um relato sobre a criação, outra tradição, em outra época, em outra região, escreveu outro relato da criação. Tem algumas coisas em comum, mas são tradições diferentes. Vocês podem ler depois Gênesis 1 e comparar com Gênesis 2. São relatos da criação, mas com tônicas diferentes, porque foram escritas para destinatários diferentes e por pessoas diferentes. Os lugares da escrita e dos relatos também se delimitam nessa área indicada pelo mapa. Então, o escrito bíblico é bastante posterior à criação, até mesmo de outros eventos. Como eu falei aqui, a escrita da Bíblia começa por volta do ano 1000 a.C. Os eventos anteriores foram sendo trazidos pela tradição oral e foram sendo reinterpretados pela tradição religiosa. Vai do autor interpretar aquele acontecimento passado e colocar por escrito isso. No Gênesis há coisas simbólicas, mas que expressam realidades. Não é porque é símbolo que é uma coisa falsa. Voltando aí ao slide, os acontecimentos e a escrita bíblica se delimitam nessa área aí, principalmente no Oriente Médio, na Ásia Menor, Norte da África e Sul da Europa. Não há na Bíblia nenhum escrito e nem mesmo nenhum relato de outros povos, a não ser desse território que está delimitado no mapa. O principal local da escrita e dos relatos bíblicos é o Oriente Médio, mais especificamente a terra de Israel, anteriormente Canaã, depois Israel. Israel é importante distinguir aqui. Israel é o nome do povo que se fixou nessa região. São descendentes de Israel, ou Jacó. Jacó é o mesmo que Israel. Se chamava Jacó, teve um nome trocado para Israel. De onde vem o nome judeus? É de Judá. Judá é um dos 12 filhos de Israel, com a divisão de toda a terra de Israel, que é essa delimitada no mapa, delimitada até o Rio Jordão. Judá ficou com um pedaço da parte sul. Com as divisões que a gente vai ver depois, o reino de Israel ficou dividido em 2, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou como Israel, tendo capital Samaria, e o reino do sul, chamado Judá.
Depois da divisão, da queda do norte, que deu em 702, esse evento é conhecido na história como a queda de Samaria, sobreviveu somente o reino do sul, somente Judá. Então passou-se a ser conhecido aquele povo não mais como hebreus, mas como judeus, porque sobreviveu o reino do sul. Os textos, como eu disse, eles foram escritos principalmente a partir do ano 1000. O que ocorreu no ano 1000? O ano 1000 marca o início da monarquia em Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Vocês podem ler sobre isso lá no livro dos Juízes. Foi o primeiro rei. Depois de Saul foi Davi. O rei que mais marcou a monarquia de Israel foi Davi e depois seu filho Salomão. No ano 1000 iniciou-se a monarquia com Saul. A monarquia propiciou um ambiente favorável para a escrita. Numa monarquia existem lá o palácio, o rei, os cortesãos e várias ferramentas que exigem que haja escrita. Então, na monarquia, com as atas dos reinos, o rei tem seus secretários, os sacerdotes têm estudo. Então, fica mais fácil para proliferar a escrita. Então, por isso que a partir da monarquia, no ano 1000, se começam a aparecer mais textos. Outro acontecimento importante no reino de Israel que propiciou a escrita dos livros foi o exílio. O exílio de Israel foi a saída forçada, dos habitantes de Israel para a Babilônia. O rei da Babilônia deportou os habitantes de Israel para dominar aquelas terras. Mas o exílio teve um lado positivo no sentido das escrituras. Por quê? O exílio não foi como foi o primeiro lá do Egito, não foi para escravizar aquele povo, mas foi simplesmente para tirar aquele povo do lugar para os dominadores entrarem. E no exílio da Babilônia, o povo não foi um exílio de escravidão. E lá na Babilônia, alguns israelitas tiveram muitos estudos de escrita, leitura e escrita. No exílio, houve esse dado importante que foi positivo, que no exílio houve um resto de Israel que se aplicou aos estudos, e houve também a perda da identidade religiosa que havia na terra de Israel. No exílio, eles perderam o quê? Perderam seu rei, perderam sua terra, perderam seu templo. Como lá eles tinham uma vida razoavelmente estável, tinha, vamos dizer também, tempo para escrever, eles começaram a escrever sobre essas realidades que eles tinham antes, sobre o rei, sobre o templo, sobre a sua terra e sobre a tradição do Deus únicos que eles tinham na terra anterior, que era Israel. Então, no exílio também houve muitos escritos lá na Babilônia mesmo, na época do exílio, e depois na volta, quando eles já voltaram para a terra de Israel, eles tiveram a necessidade de escrever sobre o exílio, sobre a identidade religiosa, para retomar as antigas tradições. O exílio foi de 586 a 538. Antes de 586 foi a grande deportação. Em 538, os israelitas voltam para sua terra, sob o rei Ciro, rei da Pérsia. Só voltando um pouco nas datas também, outra data importante é a queda da Samaria, de 722. As línguas bíblicas, os autógrafos, os textos originais, é difícil que existam. Não se tem notícia de textos originais do próprio autor daquele livro bíblico, mas existem cópias muito fiéis, e não só uma, mas várias cópias, o que atesta a credibilidade dos escritos bíblicos. Recentemente, relativamente recente, a descoberta de Qumran, descobriram vários potes de barro, de argila, com rolos dentro, e esses rolos estavam muito bem conservados. E neles, vários livros bíblicos estavam conservados nesses rolos. E na datação desses escritos, descobriu-se que a maioria deles era do segundo século, ou seja, anos 100 e pouco. Então, muito próximo dos textos bíblicos do Novo Testamento, por exemplo. E nos manuscritos de Qumran, haviam fragmentos dos textos do Antigo Testamento e também do Novo. E vários outros textos que não fazem parte da Bíblia também. Então, essa descoberta foi muito importante no século passado para falar da autenticidade dos textos bíblicos. O cânon, que é a lista dos livros, já está fechado
oficialmente desde do Concílio de Florença, 1400 e alguma coisa. Mas desde o século IV já se tem fechado esse cânon que temos hoje da Bíblia cristã. A Bíblia judaica, o Antigo Testamento, foi fechado por volta do ano 100 a.C. E eles também não acrescentam nada no texto deles, porque desde essa época, e também desde o ano 150 que fechou-se a outra lista menor de 39 livros, eles não acrescentam mais nada. Aí no slide 8 tem uma foto de um dos fragmentos encontrados em Qumran, escrito em grego. João foi o último evangelho a ser escrito, já depois de 80. Se esse texto é até o primeiro quarto do segundo século, quer dizer que são menos de 50 anos para essa cópia aí. Então é um texto muito fidedigno. O texto escrito que temos, obviamente, passou por uma tradição oral. Por exemplo, quando falávamos do Gênesis, ninguém presenciou lá a criação e os relatos do Gênesis. Então, muita coisa passou pela tradição oral e foi reinterpretada posteriormente. Para se chegar ao texto mais fidedigno, as ciências bíblicas utilizam de vários instrumentos. Um deles, o mais usado, é a crítica textual e o método histórico crítico, que é um método aprovado pela Igreja. Nas pesquisas de crítica textual, chegou-se à conclusão que os escritos bíblicos da literatura antiga são os escritos mais fidedignos que se tem notícia. E, por exemplo, os textos lá dos filósofos gregos ou de outros mais antigos, a distância deles no tempo para as cópias do texto são de mais de 1000 anos, enquanto que os textos bíblicos temos aí, como no exemplo de João, menos de 50 anos para a última cópia descoberta. Então, os textos bíblicos, todos eles são bastante fidedignos do ponto de vista crítico histórico. Não há que se duvidar da autenticidade do texto bíblico. A crítica textual leva em conta também a geografia, por exemplo, os relatos e de onde eles foram escritos ou de onde foram encontrados as cópias e a comparação com outros escritos da mesma época. Outro critério, que é o genealógico, ele busca as fontes dos textos, né? De onde que aquele escritor tirou aquele texto ou de onde surgiu aquele texto. E compara com outros textos e vê o que tem em comum entre os textos. Textos escritos são fiéis, são realmente daquela época e mostram coisas reais a partir da história. Há que se pensar se o que eles dizem mesmo, de acordo com a Igreja, é inspirado por Deus. Aí temos que entender o que é inspiração. Os textos bíblicos foram escritos por autores humanos. Vimos aí, do ano 1000 até o ano 100. Então são 1100 anos de escrita bíblica. Foram muitos autores que escreveram todos os textos. A inspiração, ela é uma verdade de fé. Quem afirma isso é a Igreja. Todos os livros bíblicos são inspirados. O que significa inspiração? Os livros foram escritos por autores humanos, mas o conteúdo desse livro expressa verdades, e essas verdades vêm de Deus. Deus mesmo quis que essas verdades fossem escritas. Então, a inspiração, ela pode ser explicada no sentido instrumental. Deus quis comunicar uma verdade e, para isso, utilizou de um autor humano. Utilizou do conhecimento humano daquele autor, das capacidades humanas daquele autor, das palavras humanas daquele autor. E nessas palavras, condicionadas pelo humano, nessas palavras, Deus colocou a sua verdade.